Ao vivo, Instagram, Facebook, YouTube. Então vamos lá. Boa noite para você que está ao vivo, bom dia ou boa tarde para você que está vendo a gravação. Eu sou Patrick e estamos iniciando aqui mais uma live para valorização, realização e melhores remunerações para enfermeiros. E hoje, o tema da live de hoje é autovalorização para enfermeiros, ou seja, como que o enfermeiro pode garantir a sua valorização sem necessariamente depender ou esperar valorização externa, desculpa. Por quê? Porque a intenção é de buscar internamente a valorização, por isso que o nome é autovalorização para enfermeiros. O segredo para a realização na enfermagem, na minha opinião. Por que é segredo, né? É segredo porque pouca gente fala desse tema de autovalorização. Eu acho que é um tabu ainda enfermeiros buscarem autovalorização, onde o que a gente vê, na média, é uma busca externa de valorização. Então, por isso que hoje, para você que está aqui no Instagram e aqui no Facebook e YouTube, se esse conteúdo faz sentido, tanto você assistindo ao vivo ou na gravação, que eu vou deixar a gravação por uns dias, deixa um sinal, que é tipo uma pesquisa de satisfação que eu faço, deixa um curtir se você gostou, comenta sua dúvida ou pergunta que eu posso responder ainda hoje e até na reprise também, quem sabe fazendo outros vídeos. Então, o tema de hoje, autovalorização para enfermeiros, o segredo para a realização na enfermagem. Eu lembro que em 2016, uma história rápida aqui sobre valorização, foi o primeiro contato direto que eu tive com a possibilidade de trabalhar com valores. Era num grupo de empresas que eu trabalhava, chamada MH Especialidades, um grupo de dezenas de empresas da área da saúde, que tem serviço por todo o Brasil, em 3 regiões do Brasil, incluindo UTI, principalmente, também terceirização de hospitais, de centro cirúrgico, home care, tecnologia em saúde, enfim. E aí tem ainda, né, até hoje, um centro de serviço compartilhado que fica em Goiânia, que é onde eu ficava, e desse centro de serviço compartilhado a gente prestava e ainda presta serviços para essas unidades, né? Prestava consultoria, prestava apoio, enfim. E aí, foi aí que eu tive a primeira sacada, que não veio de mim, né? Eu aprendi isso dentro da empresa, foi quando a empresa fez um planejamento estratégico e viu que, com tanto crescimento, com tantas unidades para cuidar, os valores da empresa, da instituição, tinham que ser bem estabelecidos. E aí eles colocaram como principais valores, e eventualmente acaba atualizando, enfim, mas na época, os principais valores eram todos pelo paciente, cultura de dono. Aí eu pensei, falei, opa, né? Possibilidade de todos trabalharem pelo paciente, acaba que abrange aí todos os valores, ou a maioria dos valores dos profissionais de saúde, né? Todos pelo paciente. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Que, na dúvida, na possibilidade de tomar uma decisão duvidosa, se a decisão for envolver-se o cuidado com o paciente, naturalmente, dentro dos preceitos éticos, legais, dentro da política da instituição, o colaborador tinha ali a autonomia para tomar suas decisões dentro da sua área, principalmente os líderes, e assim ele seria mais valorizado dentro da estrutura da empresa. Ou seja, quem trabalhasse mais, quem trabalha mais, pensando no valor de todos os pacientes, tem, né, suas meritocracias, que foi outro valor que a empresa colocou, foi a meritocracia, ou seja, quem mais entregar valor, quem mais resolver problema, né, gerar valor, participar da sustentabilidade da instituição, é quem participaria da meritocracia da empresa. O que é meritocracia? É promoção, bonificação através do mérito, e o mérito dentro dos valores. E aí eu pensei, né? Se trabalhar com valores traz mais valorização, ou seja, traz a meritocracia, por que não pensar nos valores internos, né? E aí outro valor que eu citei também, que foi a cultura de dono, basicamente o que é? Se você pensar na empresa como se fosse sua, naturalmente você vai ter mais meritocracia, mais possibilidades. E assim eu sempre atuei, né? Sempre trabalhei nas empresas como se fossem minhas, né? Cultura de dono mesmo, cultura de empreendedor. Se fosse minha, o que eu faria na hora de tomar essa decisão? Acho que é
um bom valor para você pensar na hora de atuar, seja no hospital, seja na comunidade, e onde quer que você atue ou pretende atuar. Então, foi uma grande sacada que eu tive ainda em 2016, né? Trabalhar com valores, era cultura de dono, todos pelo paciente, valor de inovação, ou seja, quem trouxer aqui na empresa técnicas inovadoras, soluções inovadoras, vai ter vez, né? Vai ter voz, vai ter possibilidade até de crescimento, de reconhecimento, de melhores remunerações, de realizações, de meritocracia, enfim. E aí, de 2016 até 2020, eu fui aperfeiçoando nessa técnica de trabalhar com valores na empresa e também fui trabalhando os meus valores, que eventualmente eu esquecia, deixava de pensar nos meus valores. E aí eu fui caindo a ficha para quais eram os meus valores, né? E tanto é que eu contei na minha história, para quem não viu o vídeo, como ser um enfermeiro valorizado do 0 aos 15 mil por mês, onde eu resumo minha trajetória desde 2009, quando eu comecei como supervisor de enfermagem de UTI, né, enfermeiro de UTI, até 2020, quando eu cheguei no cargo de gerente de assistência do grupo de dezenas de empresas da área da saúde. E do zero que eu falo, é zero salário, porque eu comecei sem experiência, até 15 mil por mês. Qual que é a intenção, né? Qual foi a intenção do vídeo? Basicamente, transmitir minhas dificuldades, minha trajetória, minha experiência, erros e acertos, e dar insights para enfermeiros que acham que não conseguem, que não tem a possibilidade. Eu costumo dizer, se foi possível para mim, é possível para qualquer enfermeiro comum que tenha interesse em crescer na carreira, que tenha interesse em buscar valorização, realização na enfermagem, melhores remunerações, posicionamento, crescimento de carreira, enfim. Sempre digo, se eu conseguir, qualquer enfermeiro consegue. E aí, nesse vídeo, né, eu até 2020, para eu chegar no cargo de gerente de assistência de home care, de UTI, para gerenciar 19 coordenadores de enfermagem, mais de 1.500 colaboradores indiretos, né, em todas as cidades, incluindo enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, enfim, foi muito na técnica de geração de valor, depois que eu passei a valorizar muitas coisas dentro de mim que eu não tinha pensado ainda. Cultura de dono é um deles. Todos pelo paciente, outro. Inovação também. Até em final de novembro de 2020, eu lembro que foi no dia 27 de novembro, o dia que meu filho fez 10 anos, depois de outro exercício de valores, né, que agora eu passei a ter outros valores, como, por exemplo, liberdade, comprometimento com o próximo, dentre outros, que não cabiam mais no mundo corporativo, pelo menos de como era, eu pensei, falei, agora é hora de rever outras coisas, né? Rever outros rumos. Então, quando eu estava ali subindo para outra valorização vertical, né? Que é crescimento vertical é quando você cresce de cargo e também de salário. E horizontal é quando é só de salário ou de algum status, enfim. Quando eu estava prestes a subir na carreira corporativa, depois de um exercício de valores, por isso que valores é importante, depois de eu ter pensado que agora eu quero mais liberdade, não quero mais viajar tanto quanto antes, enfim, quero pelo menos uma liberdade geográfica, trabalhar de onde eu quiser, enfim, trabalhar com cuidado com o próximo no sentido de atender mesmo outras pessoas, personificar mesmo o atendimento, individualidade foi outro valor, comprometimento com o próximo, e é coisa que não estava, que eu não conseguia tanto mais desenvolver no mundo corporativo, porque o mundo corporativo tem seus valores, tem outras necessidades. Então eu revi os valores e foi aí que eu decidi de 2021 em diante trabalhar só com minha empresa de consultoria. Na época eu já trabalhava com minha empresa de consultoria, na verdade, né? Desde 2018 eu trabalho com minha empresa de consultoria, só que era para um grupo de 27 empresas da área da saúde. Então, isso estava entrando em conflito com valores novos que eu tenho agora. Família, por exemplo, ter mais tempo para o meu filho, e ter muitas outras coisas que no mundo corporativo já não estava dando. Então, eu pensei, de agora em diante, minha empresa de consultoria vai ser exclusivamente para consultorias da área da saúde, para empresas da área da saúde de uma determinada região, a não ser que seja pela internet, enfim, e também para ser mentor, para ajudar outros enfermeiros, não só como eu fazia antes, eu tinha que usar do meio corporativo
para fazer mentorias com enfermeiros. E assim, basicamente, foi a minha carreira, né? Mentorando enfermeiros para crescerem também nas suas carreiras, para conseguirem suas valorizações, suas realizações e também suas melhores remunerações. Só que no mundo corporativo tem outras nuances, né? Tem outros interesses que não tem nada de certo nem de errado, sem julgamento. Os interesses corporativos são uns, e os meus interesses hoje, de missão e de valores, são outros. Então, por isso que é importante pensar nesse exercício de valores e, eventualmente, fazer o exercício de valores para a gente agir com congruência, né? Com o nosso propósito maior. O que é propósito? Propósito é o alvo, né? A sua rota maior. O que você quer ser depois de um tempo? De preferência, no mínimo em 5 anos. Se você tem algum alvo, algum propósito que não seja em 5 anos, ele ainda não é um propósito grande. No mínimo 5 anos, quem sabe 10 anos, ou, para resumir, para o final da carreira, o legado que você quer deixar. E o legado que eu resolvi deixar não é diretamente no mundo corporativo. Não é nessa loucura corporativa, digamos assim, nessa correria corporativa. E sim no corporativismo direto, com enfermeiros que também, eventualmente, têm ou vão enfrentar as mesmas dificuldades que eu já enfrentei. E isso gerou o meu autodesenvolvimento, né? Desenvolvimento de carreira, eu acredito que ele só acontece com autodesenvolvimento. Não acontece com desenvolvimento externo, ao meu ver, não é com cursos, não é com qualificações. E olha que eu já fiz cursos numa das empresas mais renomadas da América Latina, que foi a Fundação Dom Cabral, curso de gestão e liderança, por exemplo. Eu fiz uns 3 cursos na Fundação Dom Cabral. HSM, lá em São Paulo, eu fui, se não me engano, no ano de 2017. Claro, a gente tem vários insights, e isso só serve para agregar alguma coisa que você já pensa, algum valor que você já tem. Por isso que eu só acredito no autodesenvolvimento. Quando eu tive acesso à liderança na teoria mesmo, eu percebi que eu já fazia um determinado tipo de liderança, que era na empatia, ajudando outras pessoas, ajudando colegas, enfim, na técnica de geração de valor. E depois eu fui ver que tem outros tipos de liderança, que foi a Fundação Dom Cabral que me fez enxergar. Aí sim, eu já tinha uma pegada para a liderança, e fazendo um curso de liderança, do qual eu busquei, eu almejei, eu queria melhorar, eu agreguei outras habilidades. Por quê? Porque eu queria, porque eu fazia parte e faz parte do meu autodesenvolvimento. Não vem do nada, não vem da questão externa. A não ser que você você não despertou ainda para a liderança, para a gestão, para o crescimento, para o autodesenvolvimento. Você está cru ainda, e aí vem uma empresa externa, ou vem uma pessoa, vem um amigo, vem um líder, vem um chefe, vem marido, mulher, namorado, te dá um choque. Fala, olha, você precisa disso. Eu te conheço e eu vejo que você precisa disso. Aí sim. Mas é um choque externo que desperta alguma coisa que você tem internamente. Então, só assim que eu acredito. É autodesenvolvimento. Por isso que o tema aqui é, entre parênteses, né? Não é valorização do enfermeiro. Eu acredito na autovalorização do enfermeiro. Aí sim. Por quê? Porque externamente, convenhamos, é difícil delimitar uma régua, um nível, uma valorização externa, seja um piso salarial, seja alguma condição, seja um limite de horas que vá agradar a todos. Claro, tudo que vier vai ser lucro. O que vier e quando vier de melhoria para a categoria vai ser lucro e muito bem-vindo. Agora, nada que vem externo, de forma externa, vai agradar uma massa. Toda massificação, ela nivela para baixo. Infelizmente é assim. Por que nivela para baixo? Porque, eventualmente, vai ter alguns que destacam mais, alguns que trabalham mais, alguns que geram mais valor, alguns com mais espírito empreendedor, e que tem que ter uma valorização diferenciada. Por isso que o valor da meritocracia, ele é muito justo. Quando eu conheci o valor da meritocracia em 2016, né, que é, quanto mais você gera valor, mais você é reconhecido dentro da empresa, dentro do ambiente que você trabalha, que eu fui perceber uma forma de justiça. Falei, sim, então, não necessariamente a gente precisa estar no mesmo nível, na mesma régua e ter as mesmas coisas, não. Inclusive, eu descobri, através do jurídico dessa empresa, que é até difícil hoje, na área da saúde, especificamente na enfermagem, ter um plano de remuneração diferente para enfermeiros que entregam mais, para enfermeiros que desenvolvem melhor,
para enfermeiros que geram mais valor, que resolvem mais indicadores, que resolvem mais problemas. Por quê? Porque hoje as legislações tendem a nivelar todos na mesma régua. E nivela geralmente pela carga horária trabalhada. Nivela geralmente pela quantidade de horas, pela quantidade de sacrifício. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, então quer dizer que é difícil então ter meritocracia para a enfermagem. Aí o jurídico me falou que trabalhando na assistência, sim. Agora, para cargo de liderança, coordenador, gerente, enfim, tem mais essa flexibilidade. Agora, para quem trabalha em plantão, em regime de plantão, no mesmo nível ali, supervisor de enfermagem que chama, né? É difícil colocar um plano de meritocracia com a legislação que tem hoje. Claro que vem melhorando, mas o que eu quero dizer é que o sistema ele é feito para nivelar na média e às vezes até para travar quem quer se despontar. Então, se você pensar só no externo, querer se nivelar pelo externo, acaba que isso de alguma forma vai ser uma trava. Eu penso assim, para essa massa, né, para a maioria que espera ali uma legislação, que espera um nivelamento, ok, que seja merecido e faça bom uso. Agora, eu não posso necessariamente me nivelar a algum tipo de salário, a algum tipo de quantidade de horas trabalhadas. E se eu quiser trabalhar 90 horas por semana no meu empreendimento, por exemplo, ou até no meu cargo, no hospital, ou o que quer que seja. Se for de valor para mim, se tiver de acordo com os meus valores, com o que eu valorizo, com minha saúde, o que quer que seja, não tem que ser igual aos outros. Eu, por exemplo, não penso em trabalhar só 30 horas na semana. Eu trabalho, acho que 2, 3 vezes mais do que 30 horas na semana. Eu não gosto nem de usar a palavra trabalho, né? Porque hoje em dia, vida pessoal e profissional é basicamente uma só. Quando você está pensando ali, hoje, por exemplo, sábado, né? Hoje eu passei o dia pensando, raciocinando, tendo ideias, tendo insight, anotando. Eu não sei se isso foi trabalho, porque eu estava com tanta inspiração, para mim foi tão produtivo que eu acho que é basicamente um estilo de vida. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais em estilo de vida e tirar a palavra trabalho. O trabalho é uma coisa muito negativa. E qual que é o conceito de autovalorização? Eu falei aqui de autovalorização na prática. O conceito, ao meu ver, é você ser responsável pelo valor que você gera e o valor que você tem. De novo, na verdade, é uma autorresponsabilidade. E esse é o conceito de valorização. Eu vejo que a valorização na enfermagem hoje tem um conceito distorcido. É um conceito invertido, na verdade. É um conceito de esperar a valorização externa, de esperar necessariamente de um político, de esperar necessariamente de representatividade lá na Câmara dos Deputados ou no Senado. De novo, se vier e quando vier, vai ser lucro. Agora, só na enfermagem, só de formação, eu já tenho 11 anos. Eu nunca vi chegar. Se eu tivesse sentado, eu não tinha conseguido, de novo, a autovalorização, a autorrealização, as remunerações, as bonificações que eu já tive, enfim. Posso contribuir, na medida do possível, para o que tiver ao meu alcance. Agora, a contribuição maior, que eu acredito, é o crescimento individual, não no sentido individualista e egoísta, não. Tanto é que eu e outros colegas enfermeiros estamos nas mídias sociais dividindo experiência, dividindo insights, ajudando outros enfermeiros que também querem uma valorização parecida. Não precisa ser igual, mas que também querem autovalorização, autorrealização, querem uma remuneração digna e estão dispostos a sacrificar. Não sacrificar no sentido apenas altruísta que tem na enfermagem hoje, que a maioria se sacrifica sem saber qual que é a missão, sem saber do propósito, sem saber onde quer chegar. Não, é um sacrifício com visão, com missão e propósito. Qual que é a diferença de missão e propósito? Propósito é o que você seu objetivo final, é o seu alvo, né? Exemplos práticos. Vamos supor que você quer no final da sua carreira ou daqui 5 anos, 10 anos viver de palestras, ou ser professor, ou ter uma clínica, um consultório. É um propósito a longo prazo. Ou que você quer ajudar a sua comunidade a, sei lá, diminuir o índice de diabetes e hipertensão da sua comunidade através do seu consultório. Ou você quer trabalhar com idosos, você quer trabalhar só com gestantes, mas hoje não necessariamente você tem condições de trabalhar. Ok, se você já tem esse propósito, esse alvo,
Uma vez que você tem ações congruentes hoje, mesmo que sejam mínimas ações que podem te levar até esse alvo, ok, você já está dentro da sua missão, está cumprindo com a sua missão. Exemplo, você quer ser palestrante, mas hoje você ainda não se sente autoconfiante bastante para dar palestras, ou você ainda não tem as condições necessárias, ou acha que não tem a experiência necessária, enfim. Mas se dentro do seu plantão, ou na sua comunidade, ou onde quer que seja, você desenvolve a sua comunicação, você se comunica com os pacientes, comunica com a equipe, e vai ali, através da sua comunicação, levando a sua mensagem e melhorando um pouco a vida daquele paciente através da sua mensagem, através da sua voz, melhorando um pouco o desempenho da sua equipe, melhorando um pouco o ambiente ao seu redor, você já está cumprindo um passo a passo, né, pouco a pouco com a sua missão, de um dia ser um palestrante de amplitude maior. Isso é trabalhar com missão e propósito. E o jeito errado de autovalorização, se o conceito de valorização é você ser responsável pelo valor que você gera e o valor que você tem, e isso é lei da causa e consequência, tá? A autorresponsabilidade é você, de novo, para frisar, grava na mente aí. É você ser responsável pelo valor que você gera e o valor que você tem. Então, primeiro vem o valor que você gera e, consequentemente, vem o valor que você tem. Você tem que gerar valor para depois você ter valor. No mínimo, você ser valorizado no sentido de saber o valor que você tem. Isso já é valorização. E, de preferência, como consequência, mais cedo ou mais tarde, você ter uma melhor remuneração, você ter uma valorização diferenciada, que você espera, enfim. Mas tem que seguir essa regra, não tem jeito. É plantar para colher, você não colhe para depois plantar. Primeiro tem que plantar, e é gerar valor em primeiro lugar. E o jeito errado, que eu vejo hoje, é o sacrifício. A maioria dos enfermeiros pensa, pelo que eu vejo, que apenas o sacrifício, apenas a jornada de trabalho, apenas a entrega, apenas o altruísmo vai trazer o valor necessário, a valorização necessária. Seja de condições de trabalho, seja de carga horária, seja de salário, que é um dos principais questionamentos hoje. E, na verdade, não é. Ocupação é diferente de produção. Se ocupar é diferente de produzir. Trabalhar 60, 90 horas semanais, atender centenas de pacientes por semana, fazer centenas de procedimentos, não necessariamente vai te trazer o seu valor. A não ser que a quantidade de atendimentos, a quantidade de procedimentos esteja alinhada com o valor da instituição que você trabalha. Por exemplo, quanto mais procedimentos você fizer, mais você vai receber. Tem uma porcentagem. Aí, ok. Dentro do que você conseguir, né, dentro do seu limite, aí sim, mais procedimentos, mais valor. É uma porcentagem. Ok. Se tiver de acordo com seus valores, que é importante também. Salário não vem em primeiro lugar. Inclusive, foi feita uma pesquisa corporativa mundialmente, né, na maioria dos países, que salário vem em terceiro lugar. Primeiro vem clima, né? Clima de trabalho, o clima do ambiente de trabalho. Em segundo lugar, eu estou em dúvida se é primeiro ou segundo lugar, mas só sei que salário é terceiro lugar e clima e propósito vem ali primeiro e segundo lugar. Talvez propósito seja o primeiro e clima organizacional seja o segundo. O fato é que salário vem em terceiro lugar. Então, é importante pensar se o que você faz é congruente com o que você valoriza. E se o que você faz está sendo produtivo, está gerando valor ou não. Então, esse erro, né, que tem na maioria hoje, da classe da enfermagem, principalmente dos enfermeiros, que é meu foco aqui, é esse. A gente se mata de trabalhar, para a gente ter valor, a gente tem que trabalhar em 2, 3 plantões, tem que trabalhar tantas horas. Eu acho que só se for pela lei do sacrifício. Porque se for gerar valor, tem a ver mais com a produção do que com as horas trabalhadas. Não necessariamente tem que se sacrificar muitas horas. Se for pensar assim, não é sustentável. Por que não é sustentável? Você tem saúde limitada, você tem uma vida limitada. Se você pensar que o seu valor é proporcional à quantidade de horas que você trabalha, no fim da vida você vai ter prejuízo. Por quê? Quanto mais idade você tem, né, quanto mais velho ou velha você fica, mais custo você tem. Mais cara
é a sua saúde, mais caro é o seu tempo. Então, já no fim da vida, daqui 5, 10 anos, você não vai conseguir, na teoria, produzir tanto quanto você produz hoje, ou pelo menos trabalhar tanto quanto você trabalha hoje. E geralmente, no fim da vida, os valores são outros. Infelizmente, é mais no fim da vida que o ser humano passa a valorizar a essência de família, essência de amigos, essência de liberdade, essência interior mesmo de ser você. E é contraintuitivo, não faz sentido, na verdade, você pensar só no sacrifício. E hoje, é o que a massa pensa, parece óbvio, mas infelizmente a maioria pensa que quanto mais trabalha, mais tem que receber. E é um jeito errado de pensar. Qual que é o jeito certo, na minha opinião? É com a autorresponsabilidade de valor. Você trazer para si a responsabilidade do valor que você tem que receber, do valor que você tem que ter, do valor que você gera e o valor que você ganha de salário ou de elogios, ou o que quer que seja. Tem alguns atalhos para a autovalorização, algumas dicas. Ao meu ver, primeiro você tem que pensar no valor que você enxerga em você. E às vezes é um risco, porque não necessariamente a gente vê o valor que a gente tem. Então, por isso eu sugiro você dar um passo fora da sua caixa, da sua bolha, e tentar te enxergar externamente. A gente tem algumas formas de nivelar nossos valores, digamos assim. Basicamente, são algumas categorias. Eu vou falar aqui de 5 categorias que eu entendo que são as principais. O primeiro valor que eu acho que você deve olhar, você deve considerar, é o valor divino que você tem. Como assim valor divino? Você acreditando ou não, você está aqui na Terra por algum propósito. Mesmo que você acredite que está aqui só para passar e depois apagar. Mas mesmo assim tem algum propósito. Já eu acredito que a gente tem um valor muito maior. Valor divino mesmo. No mínimo espiritual. Para quem não acredita no divino, eu acredito, é no mínimo espiritual. Então, você tem um valor, e aí é a minha crença, igual está lá em Gênesis, não lembro exatamente os capítulos e os versículos, mas é bem no início do livro de Gênesis da Bíblia, o valor que Deus te deu, o valor que Deus sabe que você tem. Então, a gente está aqui na Terra para governar sobre a Terra, só sobre a Terra, e sobre todos os seres. Então, a gente tem um poder diferenciado. A gente está aqui para fazer alguma coisa melhor do que o que a gente encontrou. A gente está aqui para deixar mais do que a gente recebeu, na minha humilde opinião. Então, para quem acha que está aqui só para receber, está aqui só para usufruir, eu vejo que é o caminho errado. E nem deveria fazer enfermagem, por 2 motivos. Primeiro, cuidar da saúde dos outros, né? Cuidar do outro é uma doação. É quase que um altruísmo, mas é uma doação. E eu acho que tem tudo a ver com gerar valor, porque através das leis divinas é a lei do dar e receber. Você tem que dar para depois receber. Então, a primeira dessas categorias, na primeira de 5, é o que Deus pensa de você. É a primeira que você tem que lembrar. Então, Deus falou que você pode o que você quiser. Essa é que você tem que pensar. A segunda, e aí já começa a enfraquecer, né? A segunda é o que os seus pais disseram, ou até hoje dizem, sobre o que você é. Claro que na melhor das intenções, de querer o bem para a gente, enfim, desde a infância, eventualmente nossos pais colocam algumas crenças limitantes. E o que você deve fazer? Ressignificar algumas. Algumas que você ouviu, como, por exemplo, que o concurso público é a única salvação. Você só vai ter sucesso se for concursado público. Hoje, a maioria dos enfermeiros pensa que o concurso público é a única forma de trazer segurança. Na verdade, é uma falsa segurança, né? Porque nessa terra aqui a gente não tem segurança de nada. A gente não tem segurança nem que vai estar vivo amanhã. Se você amanhecer amanhã vivo, né? Se você acordar amanhã porque você está vivo, já acorda agradecendo.
porque você não tem garantia de que vai estar vivo amanhã. Que segurança é essa que a gente tem que pensar que só no concurso público que a gente vai ter garantia de alguma coisa? Não. E que sucesso é esse que tem que ter segurança, tem que ser na base do medo para ser realizado? Para mim é uma falsa realização. Nada contra o concurso público, admiro muitos que prestam bom serviço no concurso público, tem concursados públicos na família, mas não é a minha praia. Não está de acordo com os meus valores. E eu acho que muitos enfermeiros pensam no concurso público sem nem pensar nos seus valores. Só pensando na falsa... esqueci o termo que eu falei aqui agora. Na falsa segurança. Para mim é uma pseudo-segurança. Porque, eventualmente, a gente não tem segurança nem de direitos. Claro que pode ter uma meritocracia melhor, mas eu acho que quem tem capacidade de deixar muita gente para trás num concurso público, né, que se doa ali, sacrifica, estuda e tal, quem tem capacidade de chegar no concurso público e crescer, tem capacidade de empreender, tem capacidade de fazer o que quiser. Independente se dá capacidade de passar no concurso ou não, Deus já falou que aqui a gente pode, nessa terra, a gente pode ser o que a gente quiser. Então a capacidade já está em nós. Depois do que Deus fala, depois do que nossos pais falam, vem o que a nossa categoria fala, o que a nossa profissão diz. E hoje, de novo, eu vejo crenças limitantes que foram nos colocadas desde a faculdade, por alguns professores, por nossos colegas, até por instituições representativas da enfermagem. Eu vejo muita negatividade, muita crença limitante, eu vejo muita mídia negativa, é uma energia muito negativa que é soltada por algumas instituições representativas da enfermagem, que eu não vou citar nomes aqui para evitar polêmicas, que, ao meu ver, mais atrapalham do que ajudam. Mais gera um clima ruim, mais gera prejuízo. Eu acho que tem algum motivo por trás, não sei se é uma coisa política, se é alguma coisa... Não quero entrar no mérito. O fato é que as principais instituições representativas da enfermagem mais inserem crenças limitantes do que produzem valor nos enfermeiros no sentido da autovalorização, autorrealização. É mais claro que as instituições representativas naturalmente têm que representar o coletivo. Até aí tudo bem. Eu só acho que é levada muita negatividade para o coletivo e prejudica ali o individual, prejudica aquele enfermeiro que quer empreender, que quer gerar valor, porque está naquela fumaça, naquela confusão, e às vezes não tem uma mínima orientação de como ele pode crescer individualmente para ajudar o coletivo. Porque quando a gente cresce individual, ajuda o coletivo. Quem fala que a classe médica é corporativista e coopera um com o outro, eu não vejo isso. Na verdade, os médicos, eles se aproveitaram, né, no bom sentido, que eu quero dizer, não quero julgar, mas eu acho que se aproveitaram do histórico da categoria de medicina, das especialidades e da necessidade da população de ter um cuidado com a doença, não é nem com a saúde, e sim com a doença, e foram crescendo individualmente, e naturalmente o coletivo ficou forte. Começaram a crescer como indivíduos. Desde lá de Hipócrates, o pai da medicina, que, ao meu ver, abrindo um parênteses aqui, naquela época, sim, a medicina era pura. Depois, para mim, virou uma religião, mas não vou entrar em detalhe. Só que o que eu quero dizer é que virou uma religião no sentido de focar ali na doença, né? Protocolos mais voltados para a doença, enfim. E isso, quem está ali necessitado, o paciente que está na doença, valoriza, paga caro, paga, né? A enfermagem cuida muito mais do paciente como um todo, de forma holística, e geralmente quem recebe o mérito ali é um médico especialista que foi lá e tratou especificamente aquela doença. Então, os médicos, na sua especialização, na sua especialidade, ou seja, de forma individual e individualista, foram crescendo, foram se autovalorizando, e naturalmente eles valorizaram a sua categoria da medicina. E na enfermagem acontece o oposto até hoje. Pensa-se mais na classe, mais na valorização geral, e ficou para trás essa questão do individualismo no bom sentido, não é no sentido egoísta, não, mas individualismo no sentido do enfermeiro, indivíduo, valorizando a sua essência, crescer de forma individual e assim melhorar o coletivo. Então isso deixa muito a desejar.
que eu estava falando aqui dos níveis, né, de valores. Primeiro é o que Deus diz de você, depois seus pais, terceiro da profissão, e você pode ver que quanto mais vai distanciando do que Deus fala, mais complexa fica a situação. Porque o que a categoria nos diz, o que as instituições representativas nos dizem, se for um aspirante a enfermeiro, ele desiste. Ele nem entra na faculdade. Se um enfermeiro hoje for na internet pesquisar nas páginas, no Instagram e nos perfis das principais instituições representativas da enfermagem, das principais referências dessas instituições representativas, sem citar nomes, ele desiste. Não faz mais enfermagem, vai falando assim, eu vou entrar na latada dessa? Não entra. Por quê? O coletivo está prejudicado. Então, essa desvalorização, ela vem muito dessa energia negativa que tem. Por isso que quanto mais próximo daqui, mais você tem que confiar. Primeiro em Deus, depois nos seus pais. Em terceiro lugar que vem a categoria, né? As instituições representativas da enfermagem, seus professores, seus colegas. Você tem que tomar muito cuidado. Depois, em quarto lugar, vem o que você pensa sobre você. Vai, Patrick, mas o que eu penso sobre mim fica em quarto lugar? Fica. Porque não necessariamente você sabe quem é você. É até um perigo você se colocar em primeiro lugar. Porque no exercício de autorreconhecimento, se você se coloca em primeiro lugar, com tanta crença limitante que vem dos nossos pais, da nossa profissão, né, da categoria, às vezes até do nosso país, do ambiente que a gente vive, você vai estar ali, né, todo contaminado. É arriscado você pensar sozinho em você. Você tem que considerar algumas coisas e, de novo, primeiro, o que Deus fala. E, por último, os seus amigos. Não menos importante, mas por que vem por último? Por quê? O que os seus amigos pensam e enxergam de você é uma consequência do que você interpreta do que Deus falou, do que você interpreta dos seus pais, do que você interpreta da sua profissão, do seu país, enfim, dependendo do ponto de vista. Depois você vai ter a sua noção do que você é e o que você pensa, né, através do ciclo da realidade. A PNL diz isso. O que é o ciclo da realidade? O que você enxerga, do jeito que você enxerga, você passa a agir. E você age através dos seus sentimentos. Então, o que você vê, você pensa, você acredita, passa a pensar, passa a sentir daquela maneira, passa a agir daquela maneira, passa a ser daquela maneira e passa a ter o que você pensou. Por exemplo, desvalorização na enfermagem. Você só enxerga desvalorização. Então, você vai pensar que é desvalorizado, que a enfermagem só tem desvalorização. Você vai se sentir desvalorizado, você vai agir de forma desvalorizada e você vai ser visto e os outros vão te ver de forma desvalorizada. E por isso que, por último, vem os seus amigos, mas não menos importante, você tem que considerar assim o que seus amigos dizem. Mas depois de você fazer toda essa análise e, de preferência, reconsiderar do segundo para frente. O que Deus falou de você, você nunca tem que reconsiderar e é só seguir. O que os seus pais falaram, se tem alguma coisa lá da infância, principalmente, que está te limitando, você tem que reconsiderar. Seja de forma simples, apenas ressignificando aquilo, ou seja de forma mais complexa, se for uma coisa muito enraizada, às vezes até precisa de terapia para isso. E o que a sua profissão falou, o seu país falou, a enfermagem falou, as instituições representativas falaram, você também precisa ressignificar. Por quê? Uma profissão tão nobre, com a essência que tem hoje na enfermagem, desde lá da Florence, né? Claro que a enfermagem é mais antiga, mas a Florence que oficializou. A Florence teve o quê? Um chamado divino. Ela fala que recebeu uma voz, um chamado divino para cumprir com a sua missão com seu propósito, melhor dizendo, cumprir com seu propósito de servir, de ser enfermeira. Aí depois ela foi para a missão de atuar na Guerra da Crimeia. Se a Florence tivesse ouvido os pais dela, que veio em segundo lugar, ela não tinha ido, porque os pais foram contra. Só que ela ouviu Deus, que foi o chamado divino que ela teve. Ela não ouviu o país, ela não ouviu as opiniões de enfermeiras na época, até porque se ela fosse ouvir, né, a enfermagem na época era descriminalizada. Ela nem não tinha nem comparação. Ela não ouviu o que ela mesma pensou, porque eu acho que ela não teria forças para ir sozinha para a guerra da Crimeia, para fazer tudo que ela fez.
foi mesmo uma inspiração divina. E ela nem ouviu amigos na época, né? Na verdade, ela nem deu bola para isso. Depois, o que ela virou? Tá aí o legado que ela deixou. Tudo por uma inspiração divina. Claro que tinha outras habilidades, enfim, ela estudava empreendedorismo, filosofia e tal, mas o principal foi a inspiração divina que ela teve. Galera, muita gente entrando aí, a gente está finalizando aqui, encaminhando para um resumo, né? Então, para finalizar, eu vou deixar a gravação aqui no Instagram, também no Facebook e no YouTube, e algumas oportunidades aqui para fechar com chave de ouro. O final é sempre melhor do que o início. Então, para quem ficou até agora, oportunidades de gerar valor. De onde vem o início da valorização, né? Vem dos valores que você tem como essência, como pessoa mesmo. Por exemplo, trabalho em equipe, alguns exemplos práticos. Se você valoriza o trabalho em equipe, desde a sua infância você se dá bem com o trabalho em equipe, ou vamos supor que você é péssimo em trabalho em equipe, mas quer que isso seja o seu propósito de vida. Você teve tanto trauma com trabalhar em equipe, com falar em público, que você quer trabalhar em equipe e quer falar em público. Isso pode passar a ser o seu valor. Ou de uma forma mais fácil, você tem facilidade de trabalhar em equipe e você quer trabalhar com esse valor que você tem. Hospital, por exemplo, pode ser uma boa possibilidade, porque tem muitas pessoas dentro de um mesmo local, dentro de um complexo hospitalar, que tem muitos problemas, e através do seu valor de trabalhar em equipe, de liderar pessoas e de levar a sua mensagem, fazer pessoas serem melhores e entregar valor, você pode ter uma grande prosperidade nessa área. Por exemplo, vamos supor que o seu valor seja generosidade. Não sei se dentro do hospital você, com o valor principal de generosidade, vai conseguir ter sucesso. Porque, naturalmente, é um local de muita complexidade, é um ambiente mais competitivo, digamos assim. Então, diante de tanta competitividade e complexidade, talvez, se você tem um valor de generosidade, não seja uma boa. Talvez seja você atuar na sua comunidade, talvez seja trabalhar diretamente com pacientes, seja atendimento pontual, seja atendimento domiciliar, seja em consultório, seja em clínica, enfim. Vamos supor que você tenha um valor de sacrifício. Tem até uma polêmica aí, né? Que a enfermagem não deve só se sacrificar, a maldição da Flores, enfim, muita gente distorce. Mas e se você tiver esse valor do sacrifício? Por que não? Mas talvez você tenha que escolher uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, que valorize mesmo o altruísmo. Talvez no hospital não necessariamente se sacrificar seja uma boa, porque se o hospital preza por indicadores, preza por produtividade, preza por sustentabilidade, você só se sacrificar, talvez você não vai ter muito sucesso. Vamos supor que o seu valor principal seja saúde. Não sei se trabalhar numa UTI, no plantão noturno, vai te realizar nesse sentido. Porque a gente sabe que horas noturnas de trabalho prejudicam a nossa saúde, a não ser que você se adapte bem, mas eu acho um pouco provável. É provável? É possível, mas é provável? Não sei. Vamos supor que o seu valor seja individualidade. Trabalhar em equipe pode ser que não seja uma boa escolha. Então, entender seus valores para depois encontrar valores externos, seja na instituição, seja na comunidade, é o primeiro passo. Depois, encontrar suas essências. Por que essências no plural? Primeiro, encontrar a essência da enfermagem. A primeira essência da enfermagem, que eu gosto muito, é que ela é integral e holística. É de levar saúde para o ser humano de forma integral e holística. De novo, levar saúde para o ser humano de forma integral e holística. Não é cuidar da doença. Não é só cuidar da doença. E a maioria acha que deve ir para o lado de cuidar da doença. Não, levar saúde pode ser de várias formas. E se é integral e holística, pode ser em várias áreas, seja intra-hospitalar, seja extra-hospitalar, seja empreendendo ou não, seja em clínica, seja lecionando, seja... Nossa, tem várias. Ia ficar horas aqui falando de várias áreas que tem para atuar. E integral e holística, né? Considera o paciente como um todo. Nem a medicina é assim. Na verdade, a medicina ela é mais facetária, mais especialista, né? Especializada. Já a enfermagem não, é holística. Se você souber aproveitar isso,
você vai se dar bem. A maioria não aproveita a questão da enfermagem ser holística, e aí que vem um problema, quer fazer tudo, quer se sacrificar, quer abraçar tudo, e não faz nada. Agora, pensando na enfermagem holística como cuidar do paciente como um todo, você pode, mesmo que seja fazendo uma única coisa, mesmo que seja com auriculoterapia, mesmo que seja com podiatria, mesmo que seja com, sei lá, qualquer área bem específica, cuidado do idoso, mesmo que seja furando a orelha de criança, você pode, com uma coisa específica, entregar uma coisa holística. Como a enfermagem integral tem várias áreas. Se você tem essa visão, você pode especificar ali seu nicho, seu subnicho, se especializar na sua área, uma vez que você especifica, é mais fácil para você se tornar um especialista, uma referência, e assim, entrando na questão holística da enfermagem, você pode gerar muito mais valor do que o que é esperado. É a técnica de geração de valor. Quanto mais valor você gera, mais valor você recebe. É a lei do dar e receber, né? Quanto mais você doa de forma alinhada com seus valores, com seu propósito, com sua missão, mais você vai receber. Mais salário você vai receber. Então, qual que é a vantagem disso, né? De trabalhar com geração de valor, com a lei do dar e receber? Algumas vantagens. Primeiro, você propicia uma missão e propósito. Naturalmente, você passa a ter uma missão, né, que você tem a consciência de qual que é a sua missão, você delimita ali a sua missão, isso vai ficar mais fácil para você trabalhar, não necessariamente sacrifício, mas sim de você se doar e receber mais. Sacrifício é uma palavra muito pesada, mesmo que seja sacrifício, mas se você tem missão e propósito, está sacrificando por isso, ok. Então, outra vantagem, tem a possibilidade de ter uma carreira duradoura, porque uma vez que você especifica que você quer fazer, que você faria todos os dias, aquilo é duradouro, você não precisa ficar pulando em galho em galho. Não precisa ficar preocupando em levar currículo em uma instituição ou outra, não precisa se preocupar tanto com o mercado. Por isso que no início que eu falei, para quem chegou bem no início da live, eu falei qual era a promessa aqui da live, é você ter a sua valorização sem necessariamente depender de valorização externa. E esses são os passos para você ter valorização sem ter que esperar necessariamente do externo. Na verdade, o externo é uma consequência. Você gera valor e assim você recebe. Outra possibilidade, para fechar em chave de ouro, você tem a possibilidade da sua precificação. Quanto mais valor você gera, mais você recebe. Então, na metodologia enfermeiro 6 em 1, que são as 6 habilidades para o enfermeiro ter valorização, realização e melhores remunerações, né? De preferência 6 dígitos por ano. Por isso que é enfermeiro 6 em 1, ou seja, a partir de 100 mil por ano. Você tem a possibilidade de ter a sua precificação, gerando valor. Quanto mais valor você gera, mais valor você recebe. Em outras lives eu já falei exatamente como você precificar uma renda de 6 dígitos por ano, ou seja, a partir de 100 mil por ano, seja trabalhando em hospital, seja trabalhando na área extra-hospitalar, onde quer que seja. Eu acho que são umas 3 lives para trás aí você pode encontrar. O fato é que tem vários benefícios, uma vez que você busca a sua autovalorização. Então, pessoal, resumindo, chegando no final aqui, quem está no Instagram e também aqui no Facebook, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um sinal de curtir, porque aí a plataforma vai mostrar para mais enfermeiros, vai te mostrar novos conteúdos. Eu vou saber também que esse conteúdo faz sentido. Deixa um comentário, dúvida e pergunta, porque os comentários, eles são base para eu trazer novos conteúdos. E você pode ajudar tanto outros enfermeiros e também aqui o canal, se você compartilhar com outros colegas. Que assim você vai me ajudar a levar essa mensagem e vai ajudar também outros enfermeiros. Lembrando, dia 1º de abril vai acontecer a Rota do Enfermeiro 6 em 1. É um evento 100% online, ao vivo e gratuito, que eu chamo da Rota do Enfermeiro 6 em 1, onde literalmente eu vou dividir a rota que o enfermeiro pode seguir para ter uma carreira de autovalorização, autorrealização e uma renda de 6 dígitos por ano, ou seja, a possibilidade de ganhar de 100 mil por ano. Principalmente com autonomia e propósito, que é o principal, tá? Autonomia e propósito. Já falei muitas vezes, não canso de dizer que o dinheiro não é o principal, não é uma garantia também não é fácil. O que eu quero dizer é que pode ser simples e no dia 1º de abril, 20 horas e 10 minutos, eu vou buscar simplificar isso através da Rota do Enfermeiro 6 em 1 para você. Quem está no Instagram para participar, na verdade, todo mundo vai ter que fazer a inscrição no e-mail. Vai ser um webinar e só vai participar quem se inscrever. Então, vai ser limitado mesmo. Poucas pessoas se inscrevem para participar. E isso é bom porque vai ser um público limitado realmente de quem tem interesse.
Então, quem está no Instagram vai lá na bio, clica lá no site www.enfermeirodevalor.com.br, faz a inscrição. Eu vou logo o e-mail automaticamente vai mandar um link de cadastro para o seu e-mail. Você tem que buscar no spam ou na caixa de entrada e clicar lá em confirmar sua inscrição. E depois se programar para dia 1º de abril, 20 horas e 10 minutos, participar da Rota do Enfermeiro 6 em 1, 100% ao vivo, online, gratuito. E quem está aqui no Facebook e YouTube tem que digitar mesmo, www.enfermeirodevalor.com.br e garantir a sua vaga. Então é isso. Patrick, parabéns por sua abordagem de conhecimento na enfermagem. É minha missão. É isso. Eu vou ficando por aqui. Quase todos os dias eu estou aqui 20 horas e 10 minutos. Então amanhã de novo, se Deus quiser, 20 horas e 10 minutos no Facebook, YouTube e Instagram. Pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu, tchau. Até amanhã. Tchau.